Boa tarde a todos, então. Vamos começar essa mesa que tem essa pergunta que está realmente trazendo o início de todo esse trabalho, né? Então, há uma crise na oferta da mão de obra no Brasil. Eu ia pedir para colocarem os slides com os dados para a gente contextualizar um pouquinho essa discussão. Passou alguma coisa já no próprio RJTV. A gente vai passar rapidamente para a gente poder contextualizar isso. Então, esses dados aqui eu tenho até que pedir, agradecer, né, o DIEESE, estão do anuário do trabalho, estão todos no site do DIEESE, que está trazendo aqui a nossa atual população economicamente ativa, e um desemprego que é medido pelo DIEESE, é um pouco diferente do IBGE, que está numa taxa de 11,9% hoje, porque eles verificam também o que eles chamam de desemprego oculto. Então, a gente tem essa taxa para ser discutida. Ver um pouquinho dessa realidade do trabalho assalariado que realmente vem crescendo, os postos de trabalho cada vez mais formalizados. A gente passa nos 5 últimos anos a maior crescente de formalização dos postos de trabalho no Brasil. A gente verifica isso por esses números de 2003 para 2009, tanto entre homens e mulheres. Há esse crescimento, mas ainda há um grande potencial que ainda está sem carteira de trabalho assinada, muitos por conta própria, os empregadores ainda não estão aqui trabalhando a questão da economia solidária, que também vai ser falada pelo nosso professor Paul Singer. Só que de todos esses postos de trabalho, a grande maioria, setor de serviços, aquilo que a gente vem discutindo, né, com todo o crescimento econômico, com todas as pessoas que foram tiradas da linha de pobreza, será que isso é só uma linha para consumo? Só o setor de serviços e consumo tem crescido e há uma desindustrialização no país? Onde estão esses novos postos de trabalho? E uma outra coisa que é uma mítica, esse grande diferencial do desemprego, ele não está só nas menores escolaridades. A maior faixa de desemprego está naquela escolaridade intermediária, no ensino médio incompleto. São as maiores taxas que a gente verificou de desemprego. Então, a gente tem aquela noção de que são só as partes mais qualificadas que não têm empregos necessários, ou aquelas pessoas com menos qualificação, quando, na verdade, as maiores taxas de desemprego estão exatamente nesse período mediano do ensino médio incompleto, como a gente pode ver nesses dados. Ficou bem pequenininho aqui, mas esses são os dados do Sistema Nacional de Emprego, que vão trazendo, estado por estado, todos os dados daquilo que a gente vem trabalhando, que é o que gerou essa discussão. O número de atendimentos do sistema público, quantos novos cadastros foram inseridos em 2012, quantas vagas captadas, dessas vagas, quantos trabalhadores foram encaminhados para essas vagas e, finalmente, quantos foram colocados. Nós vemos estados com um índice muito preocupante ainda, mas num crescimento. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor esses dados em relação ao Rio e São Paulo, porque são onde o SEAT está atuando hoje. É importante dizer que esse seminário nasce de uma reunião do Conselho Consultivo do SEAT. Quando nós estávamos prestando contas a esse conselho, nossa presidente, com esses dados, apresentou as vagas captadas pelo SEAT, tanto em São Paulo quanto no Rio, e verificou que, tanto em São Paulo quanto no Rio, a quantidade de vagas que nós conseguimos captar, que eram muitas vagas, os trabalhadores, por mais que nós tivéssemos os atendimentos necessários para que esses trabalhadores ascendessem a essas vagas, isso não ocorreu. E é importante a gente ressaltar que tanto o SEAT de São Paulo, que trabalha só com os seus 11 postos de unidades na cidade só de São Paulo, são 20 pontos de atendimento espalhados pela cidade, e o Rio de Janeiro, que nós temos 3 unidades, mais 8 pontos de atendimento apenas na cidade, representam, em torno de captação de vagas e colocação, 25% em média de seus estados, de seus cines estaduais, e ainda um número bem representativo em relação a todo o país. E desses números veio essa nossa preocupação. Se há esse apagão de mão de obra, como nós temos aqui no Brasil, como foi falado
na própria matéria, 3 milhões de vagas captadas pelo Sistema Nacional de Emprego, que não são, obviamente, todas as vagas disponíveis, e 725 mil colocados nessas vagas, né? Onde está esse gargalo? Há um apagão de mão de obra? Novamente, nós perguntamos. E dentro de todo esse universo de vagas, tem uma coisa que nós chamamos de encaminhamento. Ou seja, não quer dizer que existiam as vagas e não houveram trabalhadores para essas vagas. Nós temos muito mais encaminhamentos, ou seja, trabalhadores que foram à nossa unidade, pegaram uma carta, passaram por um processo seletivo e tentaram conseguir ser colocados e não acenderam essas vagas. A gente vê o percentual em relação a encaminhamento para colocado. Então, de tantos encaminhados por cada uma dessas entidades, pelo Estado de São Paulo, que é o Cine São Paulo, pelo SEAT de São Paulo, pelo Cine do Rio de Janeiro, pelo SEAT do Rio de Janeiro e pelo Brasil, quantos trabalhadores encaminhados e quantos efetivamente foram colocados, né? Aí a gente vê também a qualidade do encaminhamento de cada um desses parceiros do Cine dentro desse espectro do Sistema Nacional de Emprego no Brasil. E aí, dentro de todo esse esteio, uma coisa que realmente chamou muito a nossa atenção, a Secretaria de Assuntos Estratégicos chama a imprensa e diz que necessita importar 6 milhões de cérebros para as áreas mais qualificadas. Isso há uma grande divergência, os sindicatos dizem que não, nas áreas de engenharia, de medicina, houve um questionamento em relação a esses dados. E a gente depois, também com os dados do DIEESE, vê a quantidade de matrículas em relação a esses cursos de nível superior. Então, a gente está importando 6 milhões de profissionais, entre eles médicos e engenheiros, quando nós temos inscrições por ano muito grandes, em números absolutos muito grandes, para essas matérias. Obviamente, esses profissionais vão se formar em 4, 5, 6 anos, mas será que não seria o momento de trabalhar essa formação? Para responder isso, a gente está aqui, primeiramente, com o Dr. Rodolfo Torelli, que é o diretor de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, que vai começar, né, a responder esse questionamento. Há uma crise na oferta de mão de obra no Brasil, doutor Torelli? Vamos tentar responder. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores, Dom Cláudio, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, não é? E eu vou começar a minha fala dando um mergulho no passado, né, para entender de onde viemos e tentar contextualizar o que é o mercado de trabalho hoje no Brasil e a atuação do Sistema Nacional de Emprego, qual a SEAT faz parte, com um número muito bom, expressivo de postos no eixo Rio-São Paulo, que é onde está localizada a maior parte das nossas demandas. Então, começando, isso aqui, o que a gente chama no Ministério, usualmente em algumas palestras a gente apresenta, é a evolução, é a linha do tempo, a evolução das políticas públicas de emprego no Brasil. Então, eu vou passar um pouco rápido para isso, só querendo destacar o que eu acho importante. Por exemplo, em 1930, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, carteira em 32, CLT em 43, e em 40 o governo já aí com a preocupação criou o SENAI e o SENAC, né? Que é justamente a formação de mão de obra da indústria e do comércio, que é um modelo muito elogiado em outros países do mundo. Ou seja, a qualificação profissional dos setores de atividade econômica está na mão deles mesmo. O SENAI tem um recurso da indústria, o SENAC tem o do comércio, a agricultura, todos têm recurso que eles recebem de contribuição governamental, de impostos, e eles teriam, inicialmente, a capacidade de treinar a mão de obra necessária para os seus setores. Passando, vamos a outros fatos importantes. Década de 60, você teve aqui o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra, que foi um programa bastante importante, não é? E vamos passando, em 75 tivemos a criação do Cine, o nosso Cine, que hoje funciona, e que também com abono salarial, PIS/PASEP. Aqui, 76, Senar, também, aprendizagem da área agrícola. Aqui mais um componente da qualificação profissional, que no fundo nós vamos chegar que pode ser esse
o grande problema, não é? Em 1986 foi criado o seguro-desemprego, foi criado junto com o Plano Cruzado, um seguro-desemprego totalmente diferente do que temos hoje. Era um seguro-desemprego que só estava preocupado em pagar benefício. Então ele não tinha a perna da qualificação profissional nem do emprego, que se imaginava que naquele momento poderia haver uma crise, o que não ocorreu. Com a Constituição de 88 foi criado o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que ele teve origem no antigo Fundo PIS/PASEP. Quem tem cabelos brancos como eu, ou não tem mais cabelo, ainda tem um dinheirinho no nosso antigo Fundo PIS/PASEP, que é um dinheiro que ainda tem lá, tem mais de 30 bilhões nesse fundo ainda, que é administrado pelo Banco do Brasil, que eram contas individualizadas, que virou um fundo coletivo. E aí sim o seguro-desemprego ganhou o tripé, que é o seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação profissional. Quando o trabalhador entra para o programa, ele entra para essas 3 ações. A primeira coisa é ver se tem emprego. Se não tem, dou entrada no seguro e vejo um curso para ele. Esse é o tripé que a gente imagina que funcione. E isso foi justamente na lei em 1990. Depois foram criadas outras modalidades de seguro, foi se aperfeiçoando. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: quando o seguro-desemprego foi criado no Brasil, a gente exigia que o trabalhador tivesse trabalhado 36 meses nos últimos 48 meses para receber o seguro-desemprego. Hoje é exigido que ele tenha trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses. Então os critérios foram sendo abrandados de uma forma, é uma política mesmo de apoio, que o seguro é justamente, ele cobre o benefício do seguro no momento mais difícil, que o pai de família perde seu emprego, chega em casa e não tem recurso, né? Deve ser muito triste, é um sinistro, como a gente chama. Ele chega sem emprego, tem a sua família para alimentar e vai viver do quê? Não é isso? Então o seguro ele tem uma finalidade muito específica. Daí fomos seguindo, quero destacar agora o fato mais recente que eu acho muito importante para o governo, que é justamente o Pronatec, né? Que é um programa pesado de qualificação de mão de obra. Uma parte dele é destinada aos beneficiários do seguro-desemprego, trabalhadores que estão acabando o 2º grau. Ele é uma pétala de ações e já com resultados bastante expressivos. Pelo menos na nossa área que toca o Ministério, nós colocamos em sala de aula ano passado mais de 50 mil beneficiários do seguro-desemprego. Fato que nós não tínhamos conseguido anteriormente. E agora vocês me desculpem, eu vou voltar atrás, que eu pulei aqui importante, que foi no Ministério em 1980, em 1990, também foi criado o Planfor. Ainda no governo Fernando Henrique, houve um esforço forte de qualificação profissional, tiveram sucesso, houve algumas dificuldades também, e depois hoje esse programa realmente foi substituído pelo PNQ. Então, em vários momentos, o governo via o empresariado e via planos, como já está o último agora, o Pronatec, o governo tem investido maciçamente, tentando suprir, né, a qualificação profissional necessária aos postos de trabalho. Feito isso, eu queria contextualizar o que é o mercado de trabalho do Brasil. Do que nós estamos falando? Tá? Esse é o dado mais completo que a gente tem, apesar de ser 2011, é a fonte que retrata melhor o que é o mercado de trabalho do Brasil. Onde você tem aqui em 2011, você tinha esse número, hoje é sensível, uma PEA de 100 milhões de trabalhadores, entendeu? Com 93 milhões e meio de ocupados e desempregados em torno de 6 milhões e 700. Né? E aqui você tem todas as categorias de ocupação, empregados com carteira, sem carteira, militar, conta própria, não remunerados, todos os domésticos, que tem essa realidade muito triste aí. Você vê que hoje os domésticos de 7 milhões, 6 milhões, 2 milhões têm carteira, 4 milhões e meio não têm carteira de trabalho assinada, entendeu? Então, este é o mercado de trabalho que nós estamos falando. Qualquer pessoa que entrar no mercado de trabalho hoje, ele cairia numa situação dessa aqui. Temos dados já mais evoluídos, o CAGED do Ministério, já 2012, mas aqui, como o mercado como um todo, é isto aqui, a fonte. A pesquisa do DIEESE capta as áreas metropolitanas, a PME também é a área metropolitana. Brasil, capital, interior, essa é a visão maior que a gente pode dizer
que é o mercado de trabalho no Brasil? Ou seja, são essa PEA de 100 milhões, com 93 milhões e meio ocupados, 6 milhões e 700 desempregados. Aqui eu vou dar alguns dados para contextualizar. Olha, o Brasil, nos últimos anos, o corte aí inicia no governo Lula, janeiro de 2003 a março de 2013, são simplesmente 19 milhões e 5 mil empregos criados. Você praticamente dobrou a quantidade de empregos formais, de empregados dessa categoria. Ela praticamente dobrou ao longo desses 10 anos. Aí você tem 10 anos e alguns meses aí, e com certeza nós vamos fechar esse ano com 20 milhões de empregos, são 20 milhões de empregos formais, para vocês terem. Outro corte, ano passado, pelo CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Toda empresa que admite ou demite alguém é obrigada a informar o Ministério até 7 dias após fim do mês. O Brasil divulga rapidamente sempre o que gera emprego. Só quem divulga com a velocidade que a gente divulga a informação é o Brasil e os Estados Unidos, que eu conheça. Os outros todos divulgam pesquisas, taxas. Não, aqui o CAGED é um registro administrativo, como a RAIS. É uma formalidade que todo empregador tem que fazer. Então, ele pretensamente cobre o universo. Já 2011, os dados da RAIS foram 2.242.000. A RAIS também é um registro administrativo anual, mas ele é mais amplo que o CAGED, que ele pega os servidores públicos, estatutários e também algumas categorias de temporário que o CAGED não pega. Vocês notem que mesmo quando sair a RAIS 2012, nós vamos ter uma desaceleração na criação de postos de trabalho em 2012. Tá? E aí o corte que a gente deu já iniciando em janeiro de 2011, já com 4 milhões de empregos. Ou então, nós vimos com um crescimento bastante acelerado do emprego, muito forte, acima do crescimento do que cresce a PEA. Quando a gente pega a população economicamente ativa do IBGE e puxa até 2000, hoje a gente era para estariam entrando no mercado de trabalho 1.900.000 empregos, 1.000 trabalhadores novos. Então, nós estávamos gerando emprego nesses últimos anos acima desse 1.900.000. Empregos formais, fora as outras categorias de emprego. E aí são alguns taxos, alguns gráficos que a gente mostra. Aí é justamente esse cruzamento, gente, é muito importante. É quanto o Brasil deixou de ser informal para ser formal. Aí é justamente a linha azul, é os empregados com carteira, e a linha vermelha, os sem carteira. Tá? Aí, só na categoria de empregados, você vê que realmente é um movimento muito bonito, é muito bacana. Realmente o Brasil passou a ser mais formal do que informal. Aí, na categoria empregados, é aqui em todas as categorias. Quando você consegue cruzar os empregadores e você vê os empregadores contribuem para o INSS ou não, considerando formal ou informal. Ou seja, por que parâmetro olhar no mercado de trabalho? Ou só como empregado, ou todas as categorias, hoje o Brasil já é mais formal do que informal. Aqui, comparando também a taxa de desemprego aberto do IBGE, vocês vejam que a queda ao longo dos anos é muito forte. Aqui, você comparando tanto a PED do DIEESE como a PME do IBGE, por metodologia elas têm algumas diferenças, mas você vê que o movimento também é de queda, um movimento acentuado de queda. E, por último, outro indicador é a evolução do índice real do comportamento dos rendimentos e salários, que também é ascendente. Não é? É o ganho real. Então, vocês vejam que os indicadores do mercado de trabalho, ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, é bastante bom. Realmente eu diria, uma revolução mesmo do emprego formal. Não é? Agora, 2012, nós tivemos uma desaceleração na criação de empregos, mas, mesmo assim, criamos 1.300.000 empregos. E é sempre importante colocar, esses 1.300.000 empregos foi resultado de 21, em números redondos, 21.300.000 admissões e 20 milhões de demissões. É a famosa rotatividade de mão de obra, que eu considero, sempre costumo comparar a rotatividade com colesterol.
Existe a rotatividade boa e a rotatividade ruim. A natural, as pessoas que morrem, as pessoas que saem do mercado. Existem vários tipos. Agora, existe uma rotatividade que no CODEFAT, eu sou secretário executivo do CODEFAT, os empregadores e os trabalhadores, eles discutem. Os empregadores falam, não, você trabalhador, forçou a sua saída, força uma saída para receber FGTS, seguro-desemprego, porque depois de determinados, somos por 5 anos, o trabalhador tem mais de 10 salários a receber do governo. 5 do FGTS, 5 do seguro, 40% da multa, uma pequena fortuna. Né? E os empregadores e os trabalhadores falam, não, vocês é que, como meu salário vai tendo ganho real, vocês agora querem contratar um na base da pirâmide, com salário menor, e vai aquela discussão. O importante é que essa rotatividade, nós estamos, inclusive, estudando ela com o DIEESE, fizemos um estudo baseado nos dados da RAIS, para tentar entender. Eu sei que ela é necessária, ela é normal, ela é positiva em alguns casos, as pessoas que evoluem, mas ela também tem um lado ruim, porque ela força, ela não força, ela direciona milhões de trabalhadores desse movimento de entrada e saída aos fundos públicos, o FGTS e o FAT, que são os 2 fundos do governo, entendeu? Para os saques do benefício. Ano passado, nós gastamos 27 bilhões de reais com pagamento do seguro-desemprego. Entendeu? Então, mas o que é natural, o que se pretende é que ela diminua. Seguindo esse fato, aí está a famosa taxa de rotatividade. Aí você comparando o número, né, de admissões ou demissões, o que for o menor, com o estoque. Quando você compara com os dados da RAIS, só o setor do CAGED, só o setor formal da economia. Essa taxa depende da forma que você medir. O professor Márcio Postman vai poder falar disso. Você pode chegar a vários números, mas todos, na minha opinião, bastante altos. O que mostra que o nosso mercado tem realmente uma rotatividade, tem que se tentar entender e como trabalhar ela da melhor forma possível. Aqui, nós vamos chegar nos dados que o Alexandre falou na abertura. São os dados da Rede Cine, e que a gente tem que tentar entender um pouco. Não é? A primeira coisa, eu vou dizer para vocês, as nossas agências de intermediação de mão de obra do Sistema Nacional de Emprego, o qual a SEAT faz parte, são cerca de 1.600 agências em todo o Brasil. Tá? Elas captaram, né, inscreveram 8 milhões de trabalhadores, encaminharam 5 milhões, né, captaram 3 milhões de vagas, mas colocaram 726 mil. Essas vagas, 2.225.000 se perderam? De forma nenhuma. Elas não se perderam, elas saíram, alguém colocou em algum lugar, alguma pode ter se perdido, mas essas pessoas... Mas o que nos causa assim, até uma certa angústia é que passaram por esses postos aí mais de pelo menos 6 milhões de beneficiários do seguro-desemprego. Se eu tivesse aproveitado 10%, tivesse aproveitado dessas vagas que sobraram aí, tivesse aproveitado uma parte delas para colocar esses segurados, a gente teria tido uma economia de recursos muito grande, suficiente para pagar o custo dessa rede de emprego mais de 20 vezes. Nós já fizemos essa conta. Um beneficiário do seguro-desemprego custa, em média, para o governo, R$ 3.500. Entendeu? A cada vez. Ele pode receber até 5 parcelas do seguro-desemprego. Então, esse é um número que a gente tem que pensar, não é? O que realmente pode estar faltando aí? Deve ter um quê aí de qualificação profissional que está faltando, com certeza. Não é? Aí, com certeza, um componente aí, como se tem falado, seria a qualificação profissional. Aí eu trouxe alguns dados aqui que não são até estritamente comparáveis, porque eu não consegui dados do mesmo ano. Tá? Peguei os dados de 2012 do governo federal, do Pronatec, PNQ, aprendizagem profissional, e consegui do Sistema S, só consegui 2011. Mas mesmo assim, vamos supor que o Sistema S 2012 tivesse apresentado, é só um exercício, o mesmo desempenho. Nós teríamos aí o Sistema S, junto com o governo federal,
teria aberto matrículas para os cursos de qualificação de 4,5 milhões. Tá? É um número suficiente? Não sei. Eu acho, me parece que não, porque um país que você tem uma taxa de desemprego, que você tem mais ou menos, sei lá, uns 7 milhões de pessoas desempregadas, com a taxa que nós temos hoje, né? E você tem o pessoal que está entrando todo ano, o pessoal jovem que entra, ingressa na PEA, que seriam mais ou menos 2 milhões, não é? Só aí você já teria 9 milhões. São números assim que eu estou jogando assim, né? Na verdade, a minha especialidade não é qualificação profissional, mas são números assim interessantes, né? Aí ficou faltando, até depois me passaram os números da juventude, do programa de qualificação da juventude, são mais 130 mil, nós chegaremos aí a 4 milhões e 600 mil. É um número, né? Um número para se pensar. Agora, além disso, tem um outro número que eu peguei, que eu achei muito interessante, é o número de estabelecimentos de instituições públicas e privadas relacionadas ao ensino de qualificação profissional, segundo a RAIS 2011, tomando com base a CNAE. Vocês têm ideia de quantos estabelecimentos fazem todos os tipos de qualificação, aí incluídos universidades, aquela coisa. Eu não tenho o menor dado, uma condição, informação do que faz a rede privada. Inclusive na intermediação de mão de obra também. No passado, eu estou no Ministério desde 1978, né? E o Ministério tinha uma obrigatoriedade da rede privada nos fornecer dados, e isso ao longo do tempo se perdeu. Hoje nós não temos a menor ideia, mas vocês vejam aí, olha, são 33 mil estabelecimentos. Não tem ideia da produção, de quantas pessoas foram qualificadas pela rede privada, não tem ideia, mas o número é um número muito grande. E diria que de agências privadas de emprego, são mais 9 mil. Para vocês terem ideia, a rede do Cine são 1.600 agências. Isso é informação que está na RAIS, as CNAES, que são declaradas de empresas nessa linha de atuação aí. Entendeu? Então, eu diria que é um universo bastante grande e que tem um potencial de utilização para que a gente vença essa dificuldade, não é? Realmente não dá para entender, a gente fica no mínimo coçando a cabeça para entender por que, não é, que sobrou tanta vaga no Cine, né? Será que não é possível? O que está acontecendo? Mas com certeza tem uma parte significativa que seria de qualificação profissional. Então, eu acho que não, eu diria, respondendo a pergunta, né, tentando responder a pergunta, eu não diria que há uma crise. Eu acho que pode ter uma falta de foco, né, uma falta de interação do Sistema S com o Pronatec, com as agências privadas. O que é que nós estamos fazendo agora? Todas as informações da RAIS e do CAGED, que são as informações de admissões e demissões, nós estamos encaminhando para o MEC, estamos encaminhando para o Sistema S, todas as vagas do Cine, para que eles planejem a sua qualificação profissional. Não adianta fazer um curso de uma atividade que o mercado já está repleta. Ele só vai aviltar aquela ocupação e vai diminuir o salário. Então, nós estamos passando o que cabe ao Ministério fazer, nós estamos passando toda a informação inerente ao mercado de trabalho para o Sistema S, para o Pronatec, para que eles façam. E os dados da RAIS e do CAGED, eles são franqueados a qualquer instituto, a qualquer universidade. Quem quiser pode fazer um convênio simples com o Ministério, não é convênio, é um termo de cooperação, não envolve nada, é uma coisa, e ele passa a receber esse dado para orientar a sua qualificação profissional, não é? Então, gente, eu acho, era esse a minha mensagem, agradeço, passo a palavra de novo ao Alexandre. Obrigado, doutor Rodolfo. Clemente, agora, então, em nome do DIESE, você tem a palavra.
Boa tarde. Queria saudar o SEAT por essa atividade, pela oportunidade do debate, agradecer o convite ao Diese, cumprimentar o Rodolfo e o Márcio, que estão aqui nessa mesa de debate. A questão colocada, se há uma crise de oferta de mão de obra no Brasil, é um debate interessante. Eu vou tentar trazer algumas ideias para nós refletirmos sobre essa pergunta. Em primeiro lugar, eu queria relembrar que, pelo menos eu estou há muitos anos nessa área do trabalho, o tempo passa, a situação muda, mas o problema sempre acaba nas nossas costas, né? Nos anos 90, nós éramos responsáveis, os trabalhadores eram responsáveis pela crise, porque eles não desenvolviam a sua empregabilidade. E nós passamos os anos 90 rebatendo esse debate, mas perdíamos, no geral, esse debate, porque as ideias que dominavam o debate econômico e político na nossa sociedade responsabilizavam os trabalhadores pelo desemprego, afirmando que eles ou não estavam qualificados ou não estavam disponíveis para vir ocupar as vagas que existiam no mercado. Vagas cada vez mais precárias, com salários cada vez menores, e eles eram responsabilizados, dizendo, se prepare para ter o direito de disputar a vaga que existia no mercado, mas as vagas não existiam. E os trabalhadores, na verdade, tinham, nessa condição, que ter, segundo esta interpretação, a capacidade de se adaptar ao mercado de trabalho, que diziam, carteira de trabalho faz parte do passado, essa história de carteira de trabalho, proteção social, direito social, uma coisa que vocês, trabalhadores, devem esquecer, porque o mundo do futuro é um mundo onde que essas coisas não existirão mais para todos. E todos que querem entrar no mercado de trabalho têm que se adaptar às condições restritas desse mercado, e nós fizemos leis para flexibilizar o mercado de trabalho. Chegamos a elaborar no Brasil legislação que proibia o Estado brasileiro de investir em ensino técnico. É bom nós lembrarmos que, no final dos anos 90, a legislação no Estado brasileiro proibia o governo federal de tomar a iniciativa de fazer educação profissional no Brasil, porque já era uma coisa que não precisava, o mercado resolveria. Bom, passam-se os anos, algumas coisas mudaram no Brasil, nós começamos, o Torelli mostrou, começamos a observar que as coisas se alteram, o emprego voltou a aparecer, o mercado de trabalho voltou a oferecer postos de trabalho, decorrente daquilo que nós falávamos no passado, é preciso que o Brasil cresça para gerar emprego, a falta de crescimento que gera a ausência de oferta de postos de trabalho, e existindo oferta de postos de trabalho, os trabalhadores se colocarão no mercado de trabalho. Os dados que o Torelli apresentou evidenciam isso. Nós quase que dobramos o contingente de trabalhadores hoje que trabalham com o registro de carteira de trabalho assinada. Nos anos 90 nos diziam, será cada vez menor esse contingente. Em 10 anos, pelo contrário, nós dobramos, nesse mercado de trabalho que não gerava nada, nós dobramos o número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Mas, nesse mesmo período, o salário mínimo, por exemplo, cresceu, em termos reais, 70% acima da inflação. E nos diziam nos anos 90, se o salário mínimo crescer, vai gerar no Brasil aumento do desemprego, aumento da informalidade e aumento da inflação. O salário mínimo cresceu 70% acima da inflação, a informalidade diminuiu, a inflação teve sob controle e a carteira de trabalho duplicou. Então, existiam verdades nos anos 90 que estava associada a uma dinâmica econômica. Uma verdade de um Brasil feito para uma parcela da população, várias verdades associadas a um jeito de sermos econômica e socialmente. Nós mudamos, em parte, esse jeito de ser do Brasil. Voltamos, em parte, a acreditar no nosso mercado interno, voltamos, em parte, a investir no nosso desenvolvimento para dentro, a olhar para a desigualdade regional, a investir na educação, fizemos algumas coisas. Essas coisas geram mudanças econômicas importantes
que rebatem sobre o mercado de trabalho nos dados que o Torelli apresentou. E estamos agora novamente com o problema no nosso colo, nós trabalhadores. Nesse momento em que o Brasil gera empregos e gera demanda, novamente o problema é nosso. Agora nós somos responsáveis pelo problema, porque não estamos preparados para trabalhar. Existem vagas no trabalho e, mais uma vez, nos dizem, agora vocês estão despreparados. Não nos dizem, por exemplo, que nos anos 90, o desinvestimento em educação profissional, em educação de nível médio, foi intencionalmente uma política de governo. Não nos dizem isso. Nos dizem o contrário, vocês são os responsáveis agora. Como se o resultado dessa política não tivesse consequência, não tivesse influência sobre o nosso desenvolvimento econômico. Ou seja, o direito de todo brasileiro ao acesso à educação em sentido amplo e em sentido restrito do ponto de vista profissional não foi oferecido em condições. Não estamos nem entrando na discussão da qualidade da educação. Bom, então nós estamos novamente com o problema no nosso colo. Agora nós somos responsáveis porque o Brasil quer crescer e os trabalhadores não estão preparados para dar suporte a esse crescimento. Mais uma vez, portanto, nós somos os responsáveis. E, mais uma vez, querem que nós achemos a solução para este problema, novamente, sob a nossa responsabilidade. Portanto, devemos procurar essa formação. Outro dia, eu tinha uma jornalista com dificuldade. Ela queria fazer uma matéria, que era uma matéria mostrando que os trabalhadores no Brasil, de nível superior, estavam cada vez ganhando menos. Ele disse, isso é uma coisa típica do Brasil. O trabalhador adquire o nível de formação universitária e passa a ganhar menos. Os dados estão evidenciando isso. Aí eu perguntei para ela, mas você está imaginando na tua cabeça que um engenheiro que ganhava R$1.000 agora está ganhando R$800. É isso que mas é isso que os dados estão dizendo. Eu disse, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é que nós tivemos um processo de aumento da oferta de ensino de nível superior. Uma parte razoável dessa oferta com baixíssima qualidade. Ensino privado, que a gente brinca de ensino de cuspe-giz, né? Não precisa mais do que uma sala, um professor com giz e falando. Uma oferta generalizada desses cursos, que a gente chama curso quase que valita, jovens que chegam no mercado, que chegam para essa educação pagando esse ensino, têm cursos, muitos deles de baixíssima qualidade, formam-se e têm a expectativa de ter um posto de trabalho. O que está acontecendo na nossa estatística é mais ou menos o seguinte, esse jovem era um trabalhador caixa de supermercado, ganhava R$1.000, formou-se, continua formado administrador, trabalhando como caixa de supermercado. Continua ganhando R$1.000. Na estatística, ele passou de um trabalhador com segundo grau para um trabalhador com nível superior. E os R$1.000 de rendimento dele, ele levou para a categoria de trabalhador com nível superior. Quando ele leva os seus R$1.000 para a categoria de nível superior, a média dos trabalhadores que trabalham com nível superior diminui. Bom, nós temos dois problemas. Primeiro que, se a gente não entende estatística, a gente faz a análise errada. Segundo, que é o problema principal, é que tem milhares ou milhões de jovens que investiram e não investiram pouco porque tiveram que pagar para fazer a formação de nível superior. E eu diria que para vários deles, o diploma que eles têm na mão é um atestado contra o emprego. Há empresas que selecionam quem elas não vão chamar para a seleção com a apresentação do certificado da escola onde esse jovem se formou. E ninguém fala da irresponsabilidade da política econômica, da política educacional que gerou esse tipo de situação. Ninguém vai questionar aquela universidade que se propôs a fazer uma formação de baixíssima qualidade. E nos colocam, novamente, o problema sobre o nosso colo. Bom, isso tudo aconteceu nesse período onde nós tivemos políticas que tentavam fazer uma oferta de educação para essa juventude. Nós estamos hoje numa dinâmica de mercado de trabalho bastante diferente. Fala-se que nós estamos vivendo uma situação de pleno emprego,
e no geral quando se fala em pleno emprego as pessoas estão entendendo, tem vaga e não aparece o candidato, que é um pouco o que o dado aqui que o Torelli trouxe tenta resgatar. Importante nós olharmos 2 ou 3 questões. Primeiro, nós temos uma taxa de desemprego muito elevada ainda, apesar dela ter caído, caiu a menos da metade do que era nos anos 90, segundo as pesquisas que nós fazemos, que é um pouco diferente daquela do IBGE, porque nós incluímos outras dimensões de desemprego, pelo trabalho precário e pelo desalento. A taxa de desemprego está encostando hoje quase em 11%. Se nós extrapolássemos esse dado mais ou menos para a população, para os 100 milhões que fazem parte da população economicamente ativa no Brasil, nós poderíamos dizer que talvez no contingente desempregado no Brasil esteja beirando em torno de 9 milhões de pessoas. Então, um país que tem 9 milhões de pessoas desempregadas é um país que tem um contingente grande de pessoas procurando trabalho e ainda não encontraram. E nós olhamos para os dados do Cine e identificamos que há um contingente grande de pessoas que passa pelo Cine. O Cine capta um volume de postos de trabalho que não é pequeno e consegue colocar um contingente pequeno. Então, se a gente olha para isso, olha para a formação do trabalhador e olha para a demanda das vagas, esse é o nosso imbróglio. As nossas pesquisas mostram que em torno de 60% a 70% das vagas preenchidas no Brasil são vagas preenchidas por indicação de um outro trabalhador. As pessoas ocupam e acham esse posto de trabalho, 2/3 dele praticamente ainda associado à indicação de um outro trabalhador. De tal modo que nós dizíamos nos anos 90, quando esse trabalhador entra no desemprego estrutural e que ele perde esses vínculos de sociabilidade com outros trabalhadores que são companheiros, ele perde muitas vezes a oportunidade de ter acesso a esse posto de trabalho, que pode estar sendo oferecido. E isso se agrava quando ele, por necessidade, procura uma outra ocupação e entra em uma outra atividade econômica que não é a sua ocupação pela qual ele investiu e se formou ao longo do tempo. Bom, esse fenômeno continua ainda presente, ou seja, uma das formas de ocupação ainda continua sendo a indicação de um outro companheiro, de um outro trabalhador. De todo modo, reside no sistema público um problema que, olhando para o primeiro dado, nós podemos chamar de baixa eficácia. Ou seja, capta-se um volume de vagas, tem um contingente grande de pessoas que passam pelo sistema, mas o sistema não consegue alocar. Há um problema de desajuste no encaixe. As vagas ofertadas e os trabalhadores, nós não conseguimos fazer esse encaixe. O engraçado nessa história é que tende-se a colocar o problema nas costas do trabalhador. Ninguém fala, por exemplo, que desses quase 20 milhões de empregos que o Torelli levantou ali, ninguém fala que mais de 70% desses empregos remuneram até 2 salários mínimos. Ninguém fala que mais ou menos 70% desses postos de trabalho é de auxiliar, ajudante, assistente e servente. Ninguém fala, por exemplo, que um jovem que depois que pagou durante 4 anos, 3 anos sua escola e tem um curso de nível superior, ele não está disposto a trabalhar como ajudante, auxiliar, servente ou assistente. Ele tem a expectativa de ter um outro posto de trabalho. Ninguém diz para esse jovem que esse curso que ele fez não lhe dá capacitação para ser um administrador. E que provavelmente com um nível superior, pela capacitação que lhe der, ele vai ter que ser um ajudante, um assistente ou um servente. Tem alguns descompassos entre essas questões que nós precisamos começar a olhar com mais cuidado. Nós temos, sim, uma parcela da juventude formada, nós temos uma parcela dessa juventude formada em uma escola de baixa qualificação, de baixa qualidade, desde a educação infantil, a educação básica e a educação média e nível superior. No geral, o jovem pobre estuda em uma escola pública, muitas vezes de baixa qualidade, e paga o ensino superior em uma escola superior de baixa qualidade.
O filho do rico estuda numa escola privada de boa qualidade e vai depois cursar as boas escolas públicas gratuitamente no nível superior. É o famoso X. O jovem passa a sua vida de formação investindo na formação de baixa qualidade. Bom, isso tudo para dizer que temos um grande problema, sim, a enfrentar com a qualidade da oferta da educação que se oferece para o trabalhador. Agora, o que a experiência mostra é que quando as empresas precisam trabalhador para contratar, elas contratam, se não tem qualificação, elas investem, formam, se qualificam, e o trabalhador brasileiro dá resposta. Ou nós somos o que somos, por quê? O Brasil é a potência que é, por quê? Porque teve trabalhador e milhões e milhões e milhões que trabalharam e produziram o que está aí. Então, se as empresas querem, elas investem, fazem a formação e fazem essa oferta. O que não dizem é que os postos, a qualidade, as condições e o salário ofertado podem também estar em descompasso com a expectativa que o trabalhador tem desse posto de trabalho. Outro dia, em um debate, para ir finalizando, em um debate desses estudiosos que tentam mostrar, digamos, essa certa preguiça ou essa certa má vontade do trabalhador com o trabalho, usava as informações do Bolsa Família para tentar caracterizar que o fato de o governo oferecer o Bolsa Família e uma renda de 70, 100, 125 reais, era um instrumento que afastava os trabalhadores do mercado de trabalho, porque esta renda gerava uma condição para que o trabalhador recusasse um posto de trabalho. Eu disse, bom, vamos partir do pressuposto que você tem razão, que o trabalhador está recusando um posto de trabalho porque tem uma renda oferecida de R$ 125, R$ 200. Se a política pública ofereceu para esse trabalhador uma renda de R$ 100, R$ 200 e isso lhe dá dignidade para recusar um posto de trabalho, qual é a renda e a condição de trabalho que esse posto de trabalho está oferecendo? O equivalente ao que ele está recebendo da política pública? E nós estamos dizendo que esse trabalhador, ao recusar um trabalho com esta renda e essas condições, ele está errado? O Estado está fazendo uma grande ação de lhe dar condição de dignidade mínima para recusar o que é uma oferta absurda de trabalho, de condições de trabalho, de salário e do ponto de vista de perspectiva profissional. Então, me parece que essa pergunta ela precisa ser, eu estou dando várias pinceladas em várias dimensões para dizer o seguinte: acho que o problema, primeiro, é mais complexo do que uma explicação imediata possa dar. Acho que nós deveríamos, sim, olhar para o trabalhador e olhar as condições da oferta de formação em todos os níveis que nós oferecemos, principalmente aos jovens que estão chegando no mercado de trabalho, porque isso é olhar o nosso futuro, quer dizer, a qualidade dessa oferta para que esse jovem chegue ao mercado de trabalho em condições de produzir o Brasil desenvolvido que a gente quer produzir lá na frente. Não temos dúvidas sobre isso. É direito de cidadania, uma boa educação eleva a cultura geral, eleva a cidadania e forma bons profissionais. Tudo isso nós temos que fazer, não temos dúvida. Bom, mas e a outra parte? E o outro lado? O que as empresas oferecem? Que o posto de trabalho que elas oferecem? Bom, vamos ter que olhar para isso se nós queremos olhar para o problema na sua totalidade. Vamos ter que olhar para as expectativas desses que chegam no mercado de trabalho. Creio que olhar para as expectativas da juventude é muito importante. É muito importante. Porque as expectativas desses jovens que estão investindo na sua formação, provavelmente é de um posto de trabalho com condições melhores do que aquelas que estão sendo ofertadas. Creio, sim, que nós temos que olhar, e o Rodolfo tem falado bastante disso, nós temos que fazer um investimento para que o sistema público de intermediação seja um sistema de alta qualidade. E o Rodolfo sabe que desses 1.600 postos do Cine, muitos trabalham com baixíssima condição de operar de forma adequada. No Brasil ainda,
as empresas privadas de intermediação de mão de obra, que ganham dinheiro alocando o trabalhador, alocam mais do que o sistema público. E nós temos ainda no Brasil a convivência com um sistema privado de alocação de mão de obra. Né? Volta e meia, o governo federal questiona o seguro-desemprego, questiona o sistema de intermediação, ou seja, é o próprio Estado questionando o serviço que deveria estar sendo ofertado o tempo todo. Bom, nós temos que melhorar a oferta de um sistema público para fazer essa relação. Integrar mais, eu acho que um passo importante que foi dado agora com o Pronatec, que é um programa de investimento em educação técnica, de integrar o sistema de intermediação ao sistema de formação. De integrar o seguro-desemprego ao sistema de formação e ao sistema de intermediação. Isso é a parte da oferta de um serviço adequado para tentar relacionar essa demanda e essa oferta. Bom, e nós temos também, para finalizar, que entrar no debate sobre a estratégia de desenvolvimento mais geral do Brasil. Ou seja, se nós continuarmos tendo a perspectiva de sermos um país que não investe no seu desenvolvimento industrial, que não investe nas igualdades regionais, que não coloca o incremento da atividade econômica, o incremento da produção dos nossos produtos, eu brinco, se nós quisermos ser um país que produz laranja, produz o suco e produz a vitamina C, nós seremos um país. Se nós quisermos ser um país que produz a laranja, mas não faz o suco e nem faz a vitamina C, continuaremos sendo um país de auxiliares, ajudantes. Para isso, termos um conjunto, no conjunto da população, uma população com um nível de escolaridade, um nível de formação cada vez maior, é criarmos as condições sociais para sermos um país que faz essa mudança. E, ao fazer essa mudança, faz uma mudança distributiva, de renda e assim por diante. Essa é a disputa que nós temos que fazer pela frente. Agora, nessa disputa, nós temos que responder concretamente, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, para esses quase 10 milhões de brasileiros que continuam desempregados. Uma parcela deles, em torno mais ou menos 1/5 dessa população, pessoas que, durante toda a sua história, nunca tiveram a perspectiva de ter um emprego formal e um emprego regular. Montaram sua trajetória de vida nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos, tentando resistir, muitos à morte e outros às péssimas condições de trabalho, achando algum posto de trabalho. E nunca a sociedade brasileira lhes disse que eles teriam a oportunidade de ter um emprego, de ter um posto de trabalho. Viveram permanentemente entre a inatividade e um emprego precário. Nesse momento, nós queremos trazer essas pessoas para a vida econômica por meio do trabalho. No Ministério do Desenvolvimento Social, todos os programas de transferência de renda que lá estão colocados, tentam colocar também esse desafio. Esse é um desafio enorme para o sistema público, oferecer para essas pessoas a condição delas ingressarem nesse mercado de trabalho. Uma outra parte muito grande desses 10 milhões são pessoas que permanentemente trabalharam em ocupações precárias e, eventualmente, foram para o mercado formal. Estruturaram estratégias de vida totalmente diferentes daquele de um posto de trabalho regular. E nós não estamos nem entrando na discussão sobre as condições para ir ao trabalho. Deslocamento, tempo, proximidade do local de moradia e de trabalho. Em São Paulo, há estudos que mostram que um trabalhador demora de 2 a 4 horas por dia no trânsito para chegar num posto de trabalho. Se ele trabalha 8 horas, ele se desloca para o emprego por mais 4, ele tem uma jornada de 12 horas dedicada ao trabalho. 1 hora antes que ele acorde para começar a se preparar para isso, nós estamos falando de 13 horas dedicadas para o trabalho. E se nesse tempo ele almoçar mais 1 hora no local de trabalho e ficar por aí, nós estamos falando de 14 horas dedicadas ao trabalho. Bom, esse é o mundo real. É esse mundo real que a gente tenta conectar a demanda econômica com a chamada oferta. Mas a oferta são pessoas.
Nós estamos falando da vida das pessoas, do investimento que elas fazem para o trabalho, e o nosso sistema tenta fazer essa conexão. Mas há expectativas, há desejos e há a oferta que vem do outro lado, que muitas vezes, eu diria, muitas vezes mesmo, está em descompasso com a expectativa de quem chega, porque o posto é ruim, o salário é ruim, as condições de trabalho são ruins e o local de trabalho é longe de onde ele mora. Bom, não é fácil fazer esse casamento, né? E se nós queremos fazer esse casamento, olhando no longo prazo, fazer esse casamento com bons salários, boas condições de trabalho e um trabalhador bem preparado, é o projeto de desenvolvimento pelo qual a gente tanto luta, pelo qual todos nós trabalhamos o tempo todo. Obrigado. Eu acho que no esteio, até para apimentar um pouquinho antes de passar para o professor Márcio, dentro do que, até o próprio dados do próprio DIESE, dos 35 mil estabelecimentos de ensino que foram levantados pelo Dr. Rodolfo, nós temos um dado do INEP, que foi levantado pelo DIESE, que apenas 3.505 deles são de educação técnica, por conta dessa política. E, em termos de nível superior, as matrículas em nível Brasil nos cursos de Direito e Administração giram em torno anuais de 1.200.000 alunos. Ao mesmo tempo, o Sistema Nacional de Emprego tem hoje um orçamento que gira em torno de 140 milhões apenas, contra a Previdência Social, que é a única outro serviço que tem a mesma capilaridade dos 1.600 postos, recebe 800 milhões para atender os seus beneficiários, e a gente gasta hoje 21 bilhões, com 27 bilhões com o seguro-desemprego. Então, por mais que a gente tente melhorar esse sistema, também são dados para agora nosso professor Márcio Pockmann, que é presidente da Fundação Perseu Abramo e ex-presidente do IPEA, que estudava todos esses dados, pode trabalhar um pouquinho com a gente. Professor Márcio, por favor. Obrigado. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Quero aqui desejar um abraço fraterno a todos, dizer a nossa satisfação em poder... Não está bom aqui, né? E agora? Melhorou? Dizer a nossa alegria em poder compartilhar dessa... Eu ia dizer uma mesa, mas agora é tudo moderno, não tem mais mesa. Estamos aqui sentadinhos como todos, para uma discussão bastante informal, mas não menos importante e profunda, sobre algo que nos toca direta e indiretamente. Quero parabenizar a todos que ajudaram a construir esse momento aqui de reflexão, o bom velho SEAT. Conversávamos antes aí da perspectiva que tínhamos há 10, 12 anos atrás, não é? O Brasil certamente numa posição muito diferente do que tem hoje. Eu diria até que nós estamos vivendo bons problemas, os problemas difíceis, né? Há 10, 12 anos atrás, né? Aquela viagem, Dom Cláudio, à Europa, a Europa tinha uma situação muito diferente do que tem hoje. Então, uma satisfação mesmo muito grande poder compartilhar e, ao mesmo tempo, participar dessa rodada aqui de discussão com o Torélio e o Clemente, que colocaram tantas coisas interessantes e oportunas, e, de certa maneira, me facilita aqui explorar um pouco aspectos que me pareceram também importantes de se considerar para essa pergunta inicial sobre uma crise da oferta de mão de obra, não é? Eu quero começar dizendo que, a despeito de toda uma parte, pelo menos, da literatura que chamava atenção para a perda de centralidade do trabalho na vida humana, né, nós estamos dando conta e reafirmando o valor do trabalho na perspectiva humana. Como o trabalho, a despeito de muitas mudanças, segue sendo um elemento central na organização das nossas vidas. Então, nós estamos falando de algo que é a essência da vida humana, não obstante a mudança na relação do trabalho com a vida, que eu gostaria até de chamar a atenção para o fato, mas um pouquinho mais à frente. E a minha resposta a essa pergunta, de maneira muito direta, é dizer que nós temos de tudo. Na verdade, nós estamos vendo um grande paradoxo aqui no Brasil, meu modo de ver, que nós temos tanto situações de escassez de mão de obra, falta realmente de mão de obra, né, para determinados setores, determinadas regiões do Brasil,
mas ao mesmo tempo convivemos também com um excedente de mão de obra, como foi aqui já chamado a atenção. Então, nós temos uma realidade heterogênea, que precisa ser muito bem conhecida, porque se trata de um funcionamento do mercado de trabalho com muitos segmentos distintos. Então, podemos ter para determinados mercados de trabalho, para determinados segmentos do mercado de trabalho, um estrangulamento do ponto de vista da oferta de mão de obra que leva setores empresariais a, inclusive, defenderem a abertura do mercado de trabalho. E, para quem conhece a história das relações de trabalho no Brasil, sabe que o mercado de trabalho que nós temos hoje foi construído lenta e gradualmente com muito esforço. Se não fosse a lei dos 2/3 em 1932, por exemplo, nós não teríamos um mercado de trabalho regulado e voltado fundamentalmente para a mão de obra nacional. Até 1932, o mercado de trabalho no Brasil era livre e o que nós tínhamos mais no Brasil era mão de obra estrangeira. Eram imigrantes alemães, espanhóis, portugueses, entre tantas outras segmentos que o Brasil acolheu. Até um pouco a história do sindicalismo revela que até a década de 30, parte dos boletins, dos panfletos dos sindicatos eram escritos em outras línguas que não a língua portuguesa, porque a mão de obra nascida no Brasil não tinha vez, infelizmente, o mameluco, as diferentes misturas que o Brasil soube muito bem constituir. Então, a lei dos 2/3 foi uma obrigação que se estabeleceu a partir de 32, que as empresas, para funcionarem, deveriam contratar no mínimo 2/3 de pessoas nascidas no Brasil ou naturalizadas. E é isso que foi dar à luz, aí, depois já na década de 70, a Relação Anual de Informação Social, a CAGED, que nós temos hoje, que dá uma informação tão precisa a respeito do funcionamento do mercado de trabalho. Essa questão está em jogo hoje, pois há uma pressão crescente para desregulamentar a vinda de pessoas para cá. Esse é um debate que precisa ser feito de forma muito precisa, porque, evidentemente, as pessoas que virão para cá, numa possível abertura, não serão pessoas para exercer atividades mais simples, possivelmente atividades mais nobres, na área de engenharia, na área de medicina, entre outras. Então, essa eu acho a questão que a gente precisa considerá-la, porque, obviamente, não podemos estrangular a possibilidade de crescer em função da falta de mão de obra qualificada, mas a solução de abertura do mercado de trabalho é muito mais simples e pode ter efeitos não tão positivos para o universo dos trabalhadores. Então, meu modo de ver, nós temos essa situação paradoxal, porque temos muitas empresas abrindo postos de trabalhos mais simplificados, para os quais nós temos condições de atender a despeito dos problemas de qualificação e de escolaridade, que o próprio Torelli e o Clemente colocaram com tanta razão, e temos empresas que estão demandando trabalhadores com elevada qualificação, que nós estamos tendo dificuldade de atender. Então, o mercado de trabalho brasileiro tem situações das mais distintas. E é preciso entender isso para não ficar com uma visão que, ora, nós estamos com um desemprego enorme, como bem aqui o Clemente falou, em torno de 10 milhões de pessoas empregadas, mas também temos situações em que falta mão de obra qualificada. Tá certo? Então, é uma realidade complexa nesse sentido, e não dá para dar uma resposta exclusiva. Essa é a dificuldade. A crise, se nós olharmos para determinados segmentos, de fato, há crise de mão de obra qualificada, mas para outros, nem tanto. Temos que olhar do ponto de vista também regional, do ponto de vista territorial. Se nós olharmos o Brasil de hoje, nós temos estados, regiões que estão vivendo uma forte expansão industrial. O caso do Centro-Oeste, por exemplo, que são os estados que mais avançam a industrialização. E não são necessariamente os estados com as melhores escolas, ou em maior quantidade, voltadas para o setor industrial. As nossas escolas, as escolas para a indústria, estão nas regiões que eram industrial e estão deixando de ser. Então, temos um problema também do ponto de vista de adequação e descentralização da formação. Há um esforço do governo nesse sentido, no quesito as instituições técnicas federais que foram multiplicadas e estão olhando a questão da descentralização geográfica, o próprio REUNE, de expansão das universidades, que visa dar esse aspecto, mas isso tudo são decisões que levam 4, 5 anos para começar a resultar em mão de obra qualificada, porque se trata de qualificação de média e longa duração. Não são respostas imediatas,
E também o empresário, no seu lado, não pode imaginar que bom, só daqui a 4 anos para resolver o seu problema. Daqui a 4 anos, para ele, já pode ter mudado muita coisa. Então, ele quer respostas imediatas, o que é da natureza da dinâmica econômica. Não é? Então, eu gostaria aqui de ocupar um pouco o meu tempo olhando um pouco para frente. Foram feitas aqui boas análises, que eu não tenho o que discordar em relação a como é que nós chegamos a essa situação, não é? Problemas que estamos vivendo hoje. Me parece que são bons problemas, porque nos dá a possibilidade, não é, de enfrentar esses problemas. Estamos, digamos assim, do ponto de vista estatístico, no ponto ótimo da mudança. E quando há pressão dos empresários por mão de obra qualificada, ao desejo da sociedade, ao desejo do governo, acho que nós talvez estejamos... Esse seja um dos momentos singulares da nossa história de dar uma mudança profunda em relação ao tema da capacitação, ao tema da intermediação da mão de obra, ao tema da garantia de renda na condição do desemprego. Um dos paradoxos maiores que nós temos no Brasil, o Brasil talvez seja um dos casos inéditos do mundo, não é? Que aumentando o emprego, aumenta o gasto com o seguro-desemprego. No mundo todo é o contrário, quer dizer, quando aumenta o desemprego, quando aumenta o emprego e reduz o desemprego, os gastos com o seguro-desemprego reduzem. Aqui no Brasil é o contrário, porque uma das condições para ter acesso ao seguro-desemprego é estar formalizado, ter registro em carteira. E é justamente o crescimento do emprego que abre a possibilidade da pessoa ter a carteira assinada. Então é meio estranho, por exemplo, se nós espero que nunca tão proximamente entrássemos numa recessão com o aumento do desemprego, possivelmente o seguro-desemprego não ia crescer tanto como está crescendo. É contraditório isso, tá certo? Mas é o paradoxo do Brasil, de um país que não tem um mercado de trabalho consolidado, estruturado, vem avançando, e os gráficos que o Torelli nos apresentou aqui foram muito alvissareiros, né, da redução da informalidade, da redução do desemprego. Mas isso, por si só, a meu modo de ver, é um diálogo. Já passaram os primeiros 10 minutos, muito obrigado. Esse é um diálogo que tem a ver um pouco com as questões do passado, tá certo? Que não são menos importantes e que vão perdurar por algum tempo. Mas nós temos questões novas que nos ligam com o futuro e, portanto, é necessário considerar de forma estratégica o que vem pela frente. Tá certo? Não apenas responder ao que nós estamos hoje vivendo, mas olhar um pouquinho para frente. E aí eu queria... nesses próximos 9 minutos e 48 segundos finais, falar de questões novas que precisam considerar do ponto de vista da formação, da capacitação e do emprego. Né? E quais são elas? Olhando do lado da oferta e da demanda de mão de obra. No caso da oferta, nós estamos vivendo uma mudança profunda na demografia brasileira. Certo? Estamos entrando numa fase que talvez o Brasil nunca viveu, salvo em 1850, quando teve lá o fim do tráfico negreiro. Né? E o Brasil viveu numa fase, em 1850, primeira década, que foi de redução do tamanho da sua população. Nós estamos entrando numa fase que daqui a 18 anos o Brasil vai começar a reduzir o seu número de habitantes. Por quê? Porque há uma queda profunda na taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. Se nós olharmos as mulheres brancas com maior escolaridade, já não há mais reposição. Está 0,9 filhos por mulher no seu ciclo reprodutivo. Todas as mulheres vêm reduzindo essa taxa de fecundidades, mas as mulheres, por nível de renda, por nível de raça, diminuem de forma diferenciada. Não é? Então, isso está fazendo com que seja cada vez menor o número de pessoas que nascem e, portanto, menor o número de pessoas que ingressam no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está se modificando dramaticamente, está perdendo a parcela de jovens e aumentando a parcela de pessoas com mais idade. Isso é uma mudança significativa no funcionamento do mercado de trabalho, né, do ponto de vista da oferta. Não apenas nós estamos mudando a composição etária em função da queda na taxa de fecundidade, porque a partir de 2030 nós teremos uma redução absoluta do número de brasileiros, porque o número de nascidos será menor do que o número de pessoas que vão morrer. Certo? Os demógrafos, há 15 anos atrás, estimavam que o Brasil chegaria em 2030 com 240 milhões de brasileiros. As estimativas com os dados do censo agora estimam que o Brasil chegue em 2030 com 207 milhões. Não 240, 207 milhões. Em 2030. Em 2040, o Brasil terá 205 milhões. E não 207.
a menos que mude a política demográfica, a menos que o Brasil passe a ter políticas como existem na Europa, de estímulo ao número de filhos com determinadas condições mais favoráveis, etc. Mas mantido o movimento que nós estamos, é essa a realidade. Segundo aspecto importante a chamar a atenção é o problema da formação, da disciplina para o trabalho que era, no passado, concedido em casa. Por que estou dizendo isso? Porque há uma mudança dramática na estrutura familiar. Hoje, o que mais cresce no Brasil são as famílias monoparentais. Famílias monoparentais são aquelas formadas de um adulto e uma criança. Geralmente, o adulto é uma mulher, quando não um idoso. Portanto, a relação entre pai e filho, ou responsável e filho, diminuiu dramaticamente. E os valores do trabalho, a disciplina do trabalho vão se perdendo dentro da família, que era um núcleo fundamental do ponto de vista da expectativa de continuidade a partir dos valores do trabalho, da centralidade do trabalho. Não é? Esse é um ponto importante, a questão da mudança da estrutura familiar. Segundo lugar, são os novos arranjos familiares. Homens de 60 anos ou mais constituem novas famílias, muitas vezes com mulher mais nova. Não é? Ou o contrário, mulher com mais idade com o homem mais jovem. As mudanças na circunstância de reprodução da mulher. É cada vez mais comum mulher com 60 anos ou mais tendo a possibilidade da reprodução, algo inimaginável alguns anos atrás. A possibilidade da reprodução humana sem a presença do sexo. É outra novidade que vem ganhando repercussão. Tudo isso tem impacto e efeito na oferta de mão de obra. Outro ponto importante é o alongamento da expectativa de vida. Os brasileiros que chegam a 60 anos de idade vão viver, em média, mais 22 anos. Vão viver até 82, 83 anos de idade. Os que estão nascendo hoje vão viver até 100 anos de idade. Isso muda a expectativa do trabalho. Muda outras coisas, nem vai dar tempo para falar aqui. Não é? Então, a longevidade no mercado de trabalho nos coloca novas questões em relação ao ingresso no mercado de trabalho, em relação à saída do mercado de trabalho. Nós temos hoje no Brasil praticamente quase 1/3 dos aposentados e pensionistas, embora receptores de benefícios, continuam trabalhando ou procurando trabalho. Isso é uma alteração dramática na concepção da previdência social, que era no passado, e para muitos trabalhadores ainda, a condição de poder sair do mercado de trabalho e viver na inatividade. Quando a gente vai analisar a circunstância, a gente está percebendo que isso não é verdade. E alguns dizem, não, é porque a Previdência paga pouco. A Previdência não paga pouco ou paga muito, ela paga aquilo que se recebe no salário quando ativo. E quem é que está se aposentando e continua a trabalhar? É o trabalhador da construção civil? É o trabalhador da agricultura familiar? É o trabalhador da metalurgia? Não, de maneira geral, são os trabalhadores vinculados às atividades imateriais, aos serviços. São professores, são juízes, são delegados e assim por diante. Então, a questão da oferta de mão de obra está passando por modificações importantes e vai ter efeito cada vez mais grande com o passar do tempo. O outro, para terminar aqui, nos meus 4 minutos e 36 segundos, vou falar aqui da demanda. Há uma transição importantíssima do ponto de vista do tipo de trabalho que está sendo gerado. Toda a historização que fez o Torelli a respeito da formação para a mão de obra foi, em geral, uma formação que olhava o mercado de trabalho a partir do trabalho material, o trabalho na agricultura, o trabalho na pecuária, o trabalho na indústria, o trabalho na construção civil. O trabalho material é aquele que resulta de um esforço físico e mental em algo concreto, palpável, tangível. Na indústria, uma camisa, uma vestimenta, um calçado. Na agricultura, um pé de alface, arroz. Né? O que nós estamos observando é que o mercado de trabalho brasileiro vem gerando cada vez mais o trabalho imaterial. É o trabalho nos serviços. Hoje, mais de 70% das vagas abertas são no setor terciário da economia. Esse é outro tipo de trabalho. É um trabalho que não resulta em algo concreto, palpável e tangível. Pode não parecer, mas o que nós estamos fazendo aqui é trabalho. E esse trabalho não pode ser palpável, não é tangível. Quando a gente olha um microfone como esse aqui, né, 90% do preço desse microfone aqui é trabalho imaterial. Mas ele é matéria. Sim, ele é matéria, mas constitui mais ou menos 10% do preço, porque o preço desse microfone ou qualquer outra coisa em geral, ele depende, não é, do trabalho imaterial, ou seja, não é, do marketing, depende da distribuição, depende do desenho, da tecnologia. É isso que está dando valor aos produtos, sejam
com materialidade ou sem materialidade. Portanto, o trabalho imaterial é outra natureza, que envolve nós entendermos, em primeiro lugar, o declínio das carreiras. Quando o Sistema S foi formado, quando as escolas técnicas foram construídas, de maneira geral, o jovem, quando conseguia o seu primeiro ou seu segundo trabalho, iria permanecer durante 30, 35 anos exercendo aquela mesma atividade. O que nós estamos percebendo é que as carreiras estão cada vez mais fluidas. O que vai ser comum é que a pessoa comece a trabalhar e vai ter 4, 5, 6, 10 tipos de ocupação ao longo de sua vida. Isso coloca por terra a ideia, a concepção que nós tínhamos de formação, de que a formação e a educação, fundamentalmente, eram exercidas para fases precoces da vida. Quem é que estudava? Eram as crianças, os adolescentes e alguns jovens que chegavam à universidade. 5% da população chegava à universidade para ser doutor, delegado, tá certo? E algumas outras funções. O grosso da população não precisava fazer universidade porque a ocupação não correspondia a esse tipo de conhecimento. E quando chegava a vida adulta, ninguém mais estuda, porque o adulto é aquele que sabe tudo, não é? Não é mais ignorante, ele sabe tudo, não estuda, no máximo lia um jornal, uma revistinha. Gente, acabou isso. Esta nova sociedade do trabalho imaterial pressupõe estudar a vida toda. E não apenas para o trabalho, mas também para estudar para a vida. Porque a vida é cada vez mais complexa. Certo? Então, isso muda a concepção geral, porque precisamos ter educação para a vida toda. Quando a gente vai olhar as grandes empresas, aquelas que são referências, todas as grandes empresas têm uma coisa chamada universidade corporativa, que é uma formação para a vida toda, pelo menos enquanto trabalhador. Vamos pegar o melhor caso que nós temos no Brasil, que é a Petrobras. A Petrobras comprometeu, há 2 anos atrás, 400 milhões de reais para a formação de seus 55 mil trabalhadores. Quanto é que foi o recurso do FAT para capacitação no ano passado? Um pouquinho menos. Um pouquinho mais. Para todos os trabalhadores. Se nós pegarmos as 400 maiores empresas no Brasil e somar o recurso que elas gastam com formação dos seus trabalhadores ao longo da vida laboral, equivale a 1% do PIB, Produto Interno Bruto. E o Brasil está gastando com educação ao redor de 5% do PIB. Então vejam que há um esforço crescente com a formação, porque a educação, o trabalho imaterial, esse conhecimento, não é o principal ativo de um país. Então eu vejo com bons olhos, não é, que nós estamos diante de um desafio enorme de dar um salto de qualidade. A reorganização do processo de formação, não apenas para chegar ao mercado de trabalho, mas fundamentalmente a partir do mercado de trabalho ele vai precisar cada vez mais formação e mais capacitação para se manter ativo nesse mercado de trabalho, não é? Que é cada vez mais exigente. E as exigências dependem não apenas da capacidade do trabalhador expressar a sua preparação, mas também do tipo de emprego gerado. E aí coloca, né, a questão profunda de para onde vai o Brasil. Se o Brasil quer ser o país da fama ou o país do vácuo. Né? Como assim da fama? Da fama é o país da fazenda. Fama, F-A-M-A. Né? Fama da fazenda, da maquiladora, né? Importar produtos, montar aqui e vender. Esse tipo de crescimento, esse tipo de emprego, não é aquele da maior capacitação. A pessoa até pode estar capacitado, pode ser doutor e não sei o quê, mas o salário vai ser aquele. Mas se for o Brasil do vácuo, o Brasil do valor agregado, do conhecimento, não é? da ampliação do valor agregado no interior das cadeias produtivas, como falou aqui da laranja, podia falar do café. O Brasil é o maior exportador de café in natura. Os maiores exportadores de café solúvel são a Itália, não é? Os Estados Unidos, que não produzem um pé de café, a não ser como árvore ornamental, mas são ali eles que geram os empregos de maior qualidade. Então, são escolhas que o país faz. Não é? Então, portanto, discutir o trabalho é algo que nos dá uma visão mais ampla a respeito da nossa relação do trabalho com a vida. E só para terminar, e já passei 1 minuto, agora passei 11 minutos, então, que é o seguinte, uma coisa que nós precisamos considerar é a relação do nosso trabalho com a vida. O trabalho material, o trabalho na agricultura, pecuária, indústria, construção civil, etc., era um trabalho que separava o tempo de vida do tempo de trabalho. Porque eu não tinha como levar aquele trabalho dentro da indústria para casa. Não dá para levar lá numa linha de montagem, levar um pedaço do automóvel para casa, eu fazia em casa, de noite, no sábado e domingo. Não dá para levar um pedaço da ponte para casa e construir. Não dá para levar um pedaço da agricultura para minha casa. Então, o exercício do trabalho material era aquele que deveria ser exercido no local determinado.
E não é qualquer trabalho. Porque nossa sociedade tem vários trabalhos, mas só alguns são trabalhos, outros não são trabalho. Na conceituação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente chegar em casa, nós vamos lavar os pratos não é, da refeição, lavando o prato, lavando o copo. Esse trabalho feito na nossa casa é trabalho? Não, é claro que é trabalho, mas é um trabalho não considerado, porque eu não posso financiar minha previdência. Não é? Se eu corto minha mão lá lavando um copo, é acidente doméstico, não é isso? Mas se eu fizer esse mesmo trabalho, lavar copo e prato num restaurante, aí vale, não, é o mesmo trabalho, mas só porque aquele local determinado concerne as condições para financiar a previdência, e se eu cortar a mão lá cortando, é acidente de trabalho. Então, o trabalho determinado permitiu construir os direitos sociais trabalhistas, permitiu separar o tempo de trabalho, o tempo do não trabalho. Quando eu saio da fábrica, eu sou cidadão igual a qualquer um. No trabalho imaterial, com a presença das novas tecnologias de informação, mudou tudo. Porque com o telefone celular, com o iPad, o iPod, internet e assim por diante, eu posso trabalhar em qualquer lugar. E, portanto, eu estou levando o trabalho para minha casa ou para qualquer outro lugar, para além do local determinado. Isso está dando uma confusão danada dentro das famílias. Porque o que acontece é o seguinte, que as pessoas cada vez mais estão conectadas no trabalho. Estão dormindo com o trabalho, sonhando com o trabalho, acordando com o trabalho. Uma pesquisa feita na Inglaterra, com trabalhadores de serviços que usam tecnologia de informação, demonstrou o seguinte, que não existe mais semana inglesa na Inglaterra. Olha o paradoxo. Na Inglaterra não tem mais semana inglesa porque a semana inglesa era trabalhar de segunda a sexta, não é? Sábado e domingo, não dá para levar o trabalho para casa, era livre, fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. Acontece que com essas novas tecnologias de informação, o trabalhador inglês está levando o trabalho para casa. Ele só se desliga, segundo essa pesquisa, no final do sábado. E já no domingo já está de novo ligado. Então tem outras questões que precisam ser consideradas porque o cidadão está trabalhando mais. E se há mais trabalho, há mais riqueza, que não está sendo muito bem distribuída. Nem se sabe muito bem porque contabilizar a riqueza imaterial é uma coisa difícil. Veja que os Estados Unidos, eu termino por aqui, senão ela já vai me atirar alguma coisa lá. Porque ela... os Estados Unidos divulgou agora recentemente uma nova contabilidade para avaliar o PIB. E eles incorporaram 2 novos setores de indústrias culturais que não tinham antes levantado. O PIB dos Estados Unidos vai aumentar 4% só pela incorporação desse tipo de trabalho imaterial. Então, na verdade, a riqueza que nós estamos falando é muito maior do que nós imaginamos. A gente só não sabe contabilizá-la ainda. Mas tem mais pessoas trabalhando que não são consideradas como trabalho, novos tipos de ocupação. Para terminar mesmo, a moça até já foi embora, agora fiquei preocupado. Ah, não, está lá no fundo. Uma coisa que a gente não considera, por exemplo, o processo de envelhecimento que nós estamos vivendo no Brasil, tá certo? Há cada vez mais pessoas com mais idade. Não é? Há um problema de sociabilidade. As pessoas que envelhecem têm dificuldade de se mobilizar, se mover, estão cada vez mais ficando em casa, há um certo descompasso entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas. Na França, por exemplo, existe uma série de novas ocupações que a gente... Será que é ocupação mesmo? A pessoa se forma na universidade, um dos papéis deles é cuidador social, é visitar essas pessoas. Mas será que isso é ocupação? Isso é uma ocupação fundamental para dar vida, dar sociabilidade, não é? Através dessas novas formas de ocupação. Então, nós também estamos diante de, possivelmente, novas formas de ocupação que a gente nem sabe muito bem quais são, tá certo? Mas serão fundamentais para dar, na verdade, maior consistência, maior centralidade nas nossas vidas. Muito obrigado, desculpe ter passado o tempo. Muito obrigado, professor Márcio. Essa é a única pergunta que tem aqui. Perguntas? Pedir para as pessoas escreverem suas perguntas e trazerem até a mesa. Eu queria fazer uma pergunta para os palestrantes que chegou ao nosso público. Essa proposta de importar 6 milhões de trabalhadores estrangeiros para o país não seria um exagero? Qual a opinião de vocês? Começar com o Dr. Rodolfo Torelli. Essa proposta é da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Do professor Paes e Barros, eu imagino. Nery. É? Professor Nery. Ministro Nery. Ah, tá. No... Olha, pede para colocar... Eu realmente estou conhecendo essa proposta agora, né? Não tenho... Me parece um número bastante forte, né? Se nós levarmos em conta determinadas mensurações, se a gente for pela pesquisa do DIEESE, você tem 9 milhões de desempregados, se for pela da PME, você chega a 7 milhões, aquela coisa. Praticamente, se você
supriria esse contingente inteiro. Claro que são outras ocupações, aquela coisa toda, né? Mas, em princípio, me causa surpresa. É a primeira vez, eu prefiro primeiro analisar melhor para poder entender e depois opinar sobre essa proposta. Passar para os universitários aqui, doutor Clemente. Professor Clemente, por favor. Oi. Olha, esse é um debate, o Márcio já levantou, é um debate complicado. De fato, nós temos, em alguns setores, falta de mão de obra qualificada, falta mão de obra qualificada com nível superior, inclusive, faltam engenheiros, faltam médicos, né? No interior faltam médicos, faltam muitos médicos dispostos a ir morar no interior, nas cidades mais distantes. As grandes obras de infraestrutura carecem de mão de obra e não encontram, né? Então, de fato, nós temos esse movimento e, ao mesmo tempo, temos milhões de pessoas desempregadas. Uma das maneiras de darmos resposta a essa demanda já vem sendo operacionalizada, ou seja, não só para os qualificados, engenheiros, médicos, dentistas, não estamos falando só desses, nós estamos falando da migração, por exemplo, que vem Haiti, Acre, para mão de obra no setor da construção. Hoje, já está em curso. As pessoas entram no Brasil de forma ilegal, permanecem de forma ilegal para trabalhar no setor da construção. Sabe o que esses trabalhadores procuram no Brasil? Os dados que a gente levantou, as informações, são duas coisas. Tem emprego e tem sistema único de saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um diferencial para que essas pessoas venham trabalhar no Brasil, junto com... Eu tenho assistência à saúde e tenho posto de trabalho. O setor da construção é um setor que tende, se nós tivermos uma estratégia continuada de investimento no nosso desenvolvimento, portanto, gerar infraestrutura produtiva e social, portos, aeroportos, estradas, escola, isso tudo exigirá uma atuação do setor da construção pesada. Duas coisas acontecerão provavelmente nesse setor. Primeiro, um desenvolvimento tecnológico pesado do setor, né? Cada vez mais vai incorporar tecnologia, porque faltam trabalhadores nesse segmento. E esse é um segmento, por exemplo, que deverá atrair mão de obra, por exemplo, latino-americana, forte, ou seja, um deslocamento grande para esse segmento. Eu estou insistindo nessa outra ponta, porque uma coisa parecida já está acontecendo e deve acontecer no setor do emprego doméstico. Já temos hoje uma migração forte de mulheres que vêm trabalhar como empregadas domésticas, 97% do emprego doméstico são mulheres, 70% negras, que trabalham nas casas das pessoas. E cada vez mais a jovem que chega no mercado de trabalho não quer mais trabalhar como empregada doméstica, é uma mudança importante em curso. Quem será empregada doméstica em uma estrutura onde ainda o serviço público, na área da educação, da creche, não dá o suporte? Esse serviço está sendo realizado crescentemente por essas trabalhadoras, bolivianas, peruanas, que estão vindo trabalhar no Brasil, boa parte delas na ilegalidade. Então, nós temos um problema de migração já em curso, que precisa ser dado conta, e nós precisamos saber como recepcionamos esses trabalhadores. Uma outra coisa é o Brasil ter uma política ativa de busca de trabalhadores para dar conta de responder a esses desafios. E esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar. Outro dia, num debate no Paraná, o sindicato me perguntava, temos lá em Londrina, eu lembro que era Londrina, Maringá, em torno de 100 trabalhadores na construção, a empresa quer fazer um acordo coletivo para incorporar esses trabalhadores. Como faz um acordo coletivo com esses trabalhadores migrantes? Eu disse, eu não tenho a menor ideia como faz isso. Nós nunca fizemos uma coisa específica dessa. Então, tem coisas novas acontecendo. O governo, eu sei que tem discutido a parte de engenharia, de médicos. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem uma proposta de incentivar a vinda de médicos, principalmente para ir para o interior, porque os profissionais que nós estamos formando não estão dispostos a se deslocarem para o interior do Brasil para fazer o trabalho que precisa ser feito. Ou seja, há, de fato, um esforço enorme para ser feito. Se essa força de trabalho veio para cá, foi ela que também ajudou, no passado, a construir esse país, e nós somos o que somos
porque recebemos esses trabalhadores. Agora, o fundamental nessa história toda, eu acho que é nós termos a garantia, pela nossa possibilidade de construção de estratégia, de sustentarmos o nosso crescimento. Geraremos postos de trabalho para essa população, mas é importante nós olharmos para o nosso mercado de trabalho e olharmos que nós temos uma parcela de população pobre que, ao longo da história, esteve afastado da possibilidade de ter um trabalho protegido, nesse mundo em mudança que o Márcio falou, e que nós temos a tarefa de, ao crescer, gerarmos condições para que essas pessoas transformem suas vidas pelo trabalho. Isso não devia ser contraditório com a possibilidade de recebermos esses outros trabalhadores que queiram vir aqui ao Brasil trabalhar, produzir riqueza e gerarmos um país diferente. Agora, é um debate, principalmente se essa vinda vier concorrer com outro trabalhador brasileiro. Nós sabemos que isso não é simples de ser resolvido. Para não ter problema lá na frente, é bom que nós tenhamos debate público acerca dessas medidas. A minha preocupação, para finalizar com medidas como essa, é que muitas vezes elas vêm sem esta compreensão e acabam se transformando, mais uma vez, em um embate, num debate que, na verdade, não tenta enfrentar o problema estrutural. Então, temos que olhar com cuidado, porque isso pode significar, sim, uma forma que as empresas tenham de rebaixar salário, condições de trabalho, pela oferta de trabalhadores que, em uma situação de desemprego estrutural em outros países, olham para o Brasil e olham como uma oportunidade de emprego nas condições que lhes forem oferecidas. Obrigado, Clemente. Professor Márcio. Bom, eu acho que essa proposição é uma voz do Brasil do século XIX, tá certo? Quando o Brasil fez a abolição da escravatura, em 1888, nós tínhamos 5 milhões de escravos que tornaram-se ex-escravos, e a nossa demanda por mão de obra, dadas as condições existentes no setor produtivo, funcionaria alguma coisa em torno de 4 a 5 milhões de trabalhadores. Ou seja, era plenamente possível incorporar os trabalhadores ex-escravos nas condições de trabalho. É óbvio que isso não é algo muito simples. Um trabalhador que foi submetido sempre pela imposição ao trabalho, se transformar, não é, rapidamente em um trabalhador assalariado, voluntário, não é nada simples. As experiências também nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, quando da abolição da escravatura, no trabalho do algodão, demonstrou das dificuldades, mas não era impossível. A solução mais fácil foi importar mão de obra. E nós assim fizemos e deixamos, não é, um contingente enorme de brasileiros à margem. Somente a partir de 32, quando se estabeleceu a Lei dos 2 terços, que passou a ser obrigatório a mão de obra a ser incorporada no mercado de trabalho brasileiro. Mas isso foi aí um período enorme. A solução mais fácil a ser enfrentado à questão da certa carência de mão de obra, não é importar. Mas isso vai nos jogar pela segunda vez, não é, na dificuldade de abrir oportunidades para o conjunto dos brasileiros. De fato, nós temos dificuldade de colocar médicos e outros profissionais em várias cidades do país. Não é? A pergunta a se fazer: de quem é a culpa? É do médico ou é a culpa do próprio governo, que foi incapaz de criar as condições para que esse profissional estivesse nesses lugares? Porque muitas vezes até sai, um salário, até eu já vi, não, 35 mil reais para um médico no interior e o cara não vai lá. Mas alguém acha que saúde é só um profissional, o médico lá? Não tem que ter condições de trabalho, equipamento? Porque só o médico, tudo bem, tem um médico. E aí, o que ele vai fazer lá se não tiver equipamento profissionais? Ou seja, é um conjunto grande. Segundo lugar, para ir para o interior do país, é preciso também que nós tenhamos uma política de desenvolvimento de serviços. Nós estamos falando de um profissional que vai para uma cidade e não tem escola para os seus filhos. Tá certo? Não tem serviços, não tem cinema. Vamos lembrar aqui que no Brasil, de cada 10 cidades, somente uma cidade tem cinema, para dizer o que representa a questão cultural no nosso país. Tá certo? Então, é muito mais fácil jogar para o profissional a culpa. Não tem médico porque o cara não quer ir. Terceiro aspecto fundamental: onde estão as escolas de medicina? Eu estou citando medicina, podia falar das outras também, tá certo? Onde estão as nossas escolas? Estão no interior do Brasil ou estão nos grandes centros? Terceiro lugar, quais são as condicionalidades que se abrem para a pessoa que estuda na escola pública? Para o pobre do Bolsa Família, tem uma série de condicionalidades, tem que colocar o filho, tem que fazer vacina. Agora, aquele que chega na universidade pública,
Não tem nenhuma condicionalidade. Eu estudei numa escola pública, ninguém me falou que eu tinha que tanto tempo da minha vida dedicar a trabalhos disso, daquilo, daquele outro. E é recurso público. Então, eu acredito que essa matéria, não é? Ela é muito interessante para nós termos uma visão mais ampla. Porque se nós não estivermos preparados para encontrar as alternativas, mídias como essa vão ganhar cada vez mais força. Certo? Não adianta dizer, mas a gente pode fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso vai levar 4, 5 anos. E o empresário que está com a corda de pescoço que tem que produzir, ele não dá para esperar 4, 5 anos. Então, esse é um tema muito importante que nós precisamos considerar do ponto de vista de uma política de médio e longo prazo para questões que nós levantamos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós recebemos as 2 perguntas aqui, eu vou fechar com uma delas só por conta do adiantado horário. Acho que uma delas, até em termos de história, a gente já teve uma parte da resposta, que por que não existe incentivo mais substancial à área de matemática aplicada, análise de dados, nanotecnologia, física e química. Acho que o professor Clemente, o professor Márcio e o doutor Torelli trouxeram um pouco do histórico de como foi criada toda a estrutura educacional do país, respondem um pouco de por que a gente não fez esse investimento, de por que a gente faz muito mais investimento em relação a só a exportação da matéria-prima e não nos propomos a executar todo o processo. Então, acho que isso é que acaba não tendo esse investimento nessas áreas. E há uma pergunta de por que não se cria um consenso social visando tomar um trabalhador de 8 horas, dividir para 2 trabalhadores de 4 horas, permitindo um aumento expressivo de trabalhadores qualificados no mercado de trabalho. Acho que essa é a grande questão em relação à carga horária do trabalho, também para ser discutida. Essa é a última pergunta dessa mesa. Doutor Torelli. Olha, essa discussão da redução da carga horária sem a redução do salário, né, é uma discussão importante. Né? O Clemente Lamelo Dias tem participado, as centrais recorrentemente têm colocado isso ao governo, a redução da jornada de trabalho, de uma forma, é um desafio importante. Eu temo, assim, é um assunto que tem que ser bastante discutido. Né? Eu não sei se no momento você suportaria reduzir a carga de trabalho pela metade sem uma redução do salário que ninguém toparia, eu acho, né? Ou com uma redução mínima para poder trabalhar menos, manter o mesmo salário, para duplicar os salários. Eu temo que é um assunto que deva ser bastante amadurecido, que é um pleito não pela metade, mas uma redução gradual da jornada de trabalho, e que efetivamente você não tem conseguido avançar muito, né? Eu acho que até o Clemente vai poder ajudar mais nesse comentário. Professor Clemente. Bom, evidente que essa questão da redução da jornada de trabalho, ela está no centro da nossa busca no campo dos trabalhadores, na disputa que nós fazemos acerca da riqueza. A riqueza que nós geramos pelo trabalho ou vira uma arrecadação para o Estado devolver em serviços, né, em qualidade de vida pelo serviço que o Estado oferece, ou investimento no próprio desenvolvimento econômico de forma ampla, ou essa riqueza vem do ponto de vista da remuneração do trabalho, do salário, ou pode vir também distribuída pela redução da jornada de trabalho, ou seja, trabalhamos menos para produzir uma quantidade de bens e serviços que é compatível com a necessidade da sociedade. Portanto, nós estamos falando de jornada de trabalho, nós estamos falando na disputa que nós fazemos acerca dessa riqueza, numa forma de fazer com que essa disputa retorne para o trabalhador com qualidade de vida, ou seja, trabalhar menos para que, nesse tempo de não trabalho econômico voltado para ter os salários, se façam outras coisas. Várias outras coisas que podem ser feitas, inclusive no trabalho do próprio desenvolvimento pessoal, no investimento na formação, nas condições de vida fora do ambiente do trabalho. Então, é uma ação central. As centrais sindicais no Brasil estão há alguns anos lutando por uma redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. É um dos poucos movimentos, acho que talvez o único movimento sindical que luta de forma organizada e nacional
para a redução da jornada de trabalho nesse momento, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Eu não conheço, nesse momento, nenhuma outra experiência como essa que nós estamos fazendo no Brasil. É um debate pesado, os empresários são radicalmente contra essa medida, porque sabem que isso significa uma outra forma de repartir essa riqueza. A história mostra todas as lutas que foram feitas para a redução da jornada de trabalho. Nós já temos condições materiais de produzir o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida trabalhando todos menos. Agora, essa é uma disputa que a sociedade tem que fazer. Tem que fazer buscando uma nova regulamentação, já fizemos, em 88 nós reduzimos de 48 para 44, várias categorias já conquistaram na negociação coletiva uma redução para 40 horas, inclusive estão em curso negociações que a pauta é a redução, e estão negociando a redução da jornada de trabalho. Algumas categorias já trabalham menos do que 40 horas, também já conquistaram, e a atividade continua sendo produzida, as empresas continuam produzindo riqueza, continuam acumulando essa riqueza por meio do lucro que elas realizam, e a sociedade tem que fazer o debate de como operacionalizar. Não é simples fazer isso, é uma disputa pesada, mas me parece que é um dos elementos importantes. Uma sociedade que produza cada vez mais valor agregado, portanto, um maior volume de riqueza, teria cada vez mais condições de fazer acordos sociais para a redução da jornada média de todos os trabalhadores. Mas essa é a nossa luta permanente. Estamos em curso com ela e deveremos permanecer com ela enquanto essas relações de trabalho forem desse tipo. Acho que, tendo ouvido o governo e os sindicatos, né, acho que não é bem ainda o enfoque dessa mesa. A gente tem agora outras oportunidades. Pedir desculpa ao professor Márcio. Nossa presidente queria dar uma palavra final nessa mesa, em relação a se há esse apagão de mão de obra. Eu vou passar a palavra para ela. Em seguida, nós vamos ter, em termos de projetos e inovações, a experiência da CUFA, Central Única das Favelas, e da Agência de Desenvolvimento Solidário, ADS. Por favor. Bem, na verdade, eu quero agradecer a presença do Torelli, do Clemente, do Márcio. A nossa primeira mesa, nosso primeiro debate, mostra o que viemos. A Agenda Social do Trabalho, Rio 2013, que terá continuidade em 2014, 2015, enfim, terá continuidade para discutir o tema trabalho permanentemente. Começou muito bem. Começou lá em cima. Vamos ver se a gente consegue manter esse nível até o dia 1º. Quero agradecer e dizer para vocês o seguinte: esse material vai ser sistematizado. Todos vocês vão receber uma síntese de tudo que foi discutido e será discutido até o dia 1º. E a gente pretende dar vida, fazer da agenda uma coisa orgânica. A gente vai estar demandando permanentemente as pessoas que aqui estiveram nesse primeiro evento, para que juntos possamos, durante o ano, construir a agenda de 2014. 1. 2. Que a gente não fique somente na discussão mais acadêmica ou na discussão mais política, mas que a gente consiga apontar para o país soluções e novos e outros caminhos. Porque concordo plenamente com vocês. Existem outras e novas condições de trabalho acontecendo no Brasil. E não dá para a gente ficar preso a uma realidade passada. O Brasil de hoje coloca novos desafios. E esses desafios exigem da gente, mais do que reflexão, apontar soluções rápidas e emergentes para o Brasil. Há risco de vivermos isso de novo. O que me incomoda, a mim, particularmente, como cidadã, como brasileira, foi uma declaração infeliz de vamos importar 6 milhões de cérebros. Como se o trabalhador brasileiro fosse descerebrado. E aí eu falo assim, caramba, deve ser mesmo, já que um trabalhador virou presidente desse país, né? Tem alguma coisa errada nisso. E aí são as soluções simplistas. Ah, o problema é a qualificação? Vamos qualificar. Pega o recurso público e faz uma brincadeira com isso. Ah, a solução tá bom. Então, o trabalhador brasileiro não tem cérebro mesmo, vamos importar todo mundo que tem cérebro aí no mundo
para ocupar nossos postos de trabalho. Também não é essa a solução. Então, não estou dizendo que não seja qualificação. Não estou dizendo que a gente não tenha, como sociedade plural que somos, diversa que somos, em importar mão de obra de fora. Isso acrescenta muito. Isso, sem dúvida alguma, dinamiza a economia. Eu acho que tem momento, é um momento de ter respostas muito rápidas, mas elas não podem ser simples. E elas não podem estar desfocadas de uma discussão mais profunda. Por isso surgiu a agenda, por isso nós vamos continuar, porque nós estamos dispostos, nós, do Centro de Atendimento ao Trabalhador, que não representamos o trabalhador sindicalizado, porque nós atendemos, na forma capilar que temos, nas nossas 11 unidades em São Paulo e as 3 do Rio de Janeiro, a classe trabalhadora que está numa terceira geração sem nunca ter tido uma carteira profissional assinada. O avô não teve, o pai não teve, ele não tem, ela não tem. Aquela mulher que hoje é responsável pela manutenção do seu lar, que teve 2, 3 maridos, tem não sei quantos filhos e precisa sobreviver. Esse público gigantesco que o Bolsa Família trouxe para além da linha de pobreza e que nos procura nas nossas unidades de atendimento e que, sem qualificação, de fato, e não é só qualificação profissional, é educacional mesmo, quer uma saída para essa condição assistencial e precisa receber do governo, do poder público, da sociedade, uma alternativa, uma porta de saída mesmo, uma condição de, através do trabalho, resgatar a sua dignidade, que não está no consumo, está no trabalho. Por isso, quero encerrar a mesa de hoje parabenizando vocês, porque a discussão foi de altíssimo nível e dizendo, não vai ficar na discussão, a gente vai continuar, porque o trabalhador brasileiro continua precisando de nós. Direitos foram incorporados. É momento da gente lutar para que eles não sejam perdidos. Obrigada.